Olá, é um prazer estar aqui com vocês novamente, podendo falar um pouco de uma terapia diferente com equipamento. Essa terapia a gente trabalha da seguinte forma: são sensores que a gente conecta no corpo, cabeça, pulsos e tornozelos. Esses sensores, eles passam uma frequência elétrica muito sutil para o teu corpo. Então, a pessoa sente uma sensação muito forte de relaxamento, de tranquilidade, melhora as emoções. Quando esse campo elétrico é acionado, essas ondas elétricas são enviadas para o teu corpo, o equipamento começa a fazer uma leitura de como você está. Então, ele consegue me dar informações do tipo do campo da motivação, resistência mental e emocional e psicológica, como é que você está. Ele também ajuda no sentido de ver o teu campo áurico, teus chakras. Trabalha também a questão física, se você está com dor, não, se tem algum desequilíbrio em algum órgão. Muitas vezes ele capta até na frequência da pessoa doenças que possam estar sendo produzidas, né? E muitas vezes também, a partir do momento que a gente começa a tratar, muitas coisas acabam às vezes limpando. Então, por exemplo, a pessoa às vezes sente uma mudança no corpo, dá algum desconforto, o que é raro, mas pode acontecer. E isso é uma limpeza. Na realidade, quando você equilibra todo o corpo, o mental, o emocional, o energético e o físico, a pessoa tende a entrar num estado de harmonia. E se tem alguma coisa impedindo, normalmente isso acaba saindo, né? São raros os casos que eu tenho, mas às vezes pode dar, sim, algum desconforto posterior. Esse desconforto dura, em média, horas ou no máximo 2 dias, quando é muito forte, mas é raro. Normalmente são limpezas que estão ocorrendo e aí a partir daí, a gente consegue equilibrar a pessoa em todos os níveis. Então, por exemplo, ele tem uma terapia do campo energético. Quando eu falo energia, eu estou falando dos nossos centros de energia, dos chakras, da aura, do campo espiritual. Se a pessoa tem algum obsessor, por exemplo, aparece no campo áurico. Então, a gente consegue ver, consegue limpar também. Se a pessoa tem bloqueios nos chakras, emoções que estão de alguma forma impedindo o teu fluxo de energia, também a gente consegue identificar e consegue equilibrar. Normalmente essas emoções, quando eu comento com a pessoa, são muito fortes, a pessoa identifica como algo muito intenso naquele momento. Aí tem também uma terapia que a gente trabalha karma. Tem muitas pessoas que têm determinados problemas aqui, conflitos, dificuldades de relacionamento, que quando a gente trabalha o karma, a gente trabalha relacionado ao conflito daquela pessoa, normalmente a pessoa melhora. Isso quando há possibilidade de desbloquear. Cada terapia que a gente faz, ele me dá um índice de correção. É óbvio que eu sempre espero o máximo, mas às vezes o equipamento não corrige. E não corrige por quê? Porque está no teu campo, não corrige porque às vezes eu preciso equilibrar outros pontos antes de equilibrar esse. Enfim, e o karma é um deles. Às vezes não libera. Infelizmente, às vezes está no campo da pessoa que é impossível corrigir. Quando é possível, a gente vê uma melhora significativa. Eu já vi pessoas mudarem o comportamento, melhorarem o relacionamento, saírem de estados, inclusive depressivos, que estava ligado no campo kármico, né? E melhorarem muito, trazerem muita mudança. Essa é uma das terapias. Quando a gente tem, por exemplo, uma terapia de traumas, né? Lá eu tenho um campo
que eu identifico, através das idades, determinados traumas. Eu não tenho trauma em si. Eu tenho a idade que essa pessoa pode ter sofrido algum estresse, alguma tensão, alguma mudança radical na vida, e em função dessa mudança radical, a pessoa, de alguma forma, se sentiu muito mal e faz uma marca, né? No nosso campo energético, é como se tivesse um ponto ali a ser olhado. Então, quando a gente identifica isso, mesmo que a pessoa às vezes não se lembre, eu vou dar um exemplo. Eu atendi um rapaz. Ele tinha, nessa altura do campeonato, 40 anos. E os traumas que apareciam para mim eram traumas com 2 anos e 5 anos de idade. E esses traumas estavam conectados com memória da pele. E isso se repetia, né? Porque também tem isso. Quando ela aparece várias vezes, também significa que é um padrão muito forte na pessoa. E aí eu perguntei para ele, óbvio, né, 2 anos e 4 anos a pessoa dificilmente vai lembrar, mas enfim, perguntei. Ele disse que não se lembrava, e eu perguntei se ele tinha algum problema de saúde em relação à pele, porque esses traumas estavam relacionados à pele. E aí ele confirma para mim que tinha psoríase. E psoríase é um problema que causa muito constrangimento para as pessoas, porque formam feridas, cascas, às vezes dá na cabeça, dá nos cotovelos, no corpo. É difícil o tratamento, é uma questão emocional. Quanto mais estressada a pessoa, mais a psoríase ataca. E aí ele confirma realmente que tinha esse tipo de problema. E aí, óbvio, né, a gente faz a limpeza. Aí eu vou fazer a correção e a gente precisa ver também outros fatores até para poder tratar esse sintoma. Sempre que a pessoa chega no meu consultório dizendo, olha, eu tenho depressão, eu tô com síndrome do pânico, ou eu tô com dificuldade nos relacionamentos, é sempre sintoma. A minha leitura é, algo está acontecendo para que essa pessoa faça mudanças na vida. Na medida em que a gente começa a equilibrar, né, a trazer essa pessoa para o eixo dela, a gente começa a conseguir aprofundar quais são as causas que realmente está acontecendo na vida dessa pessoa, que gera tudo isso, que gera esse desequilíbrio, ou numa área ou em várias áreas da vida. E aí, a partir daí, a pessoa começa a entender o que está acontecendo com ela e, óbvio, fazer escolhas. Tipo, até quero continuar agindo dessa forma, entendo que essa é a melhor. Pode não ser a mais saudável, mas é a melhor para ele. E ok, não tem problema nenhum. Então, esse equipamento, ele consegue captar informações muito sutis. Eu vou passar os meus telefones, quem quiser entrar em contato, até para ter mais informações, fica à vontade. Telefone 50 49 08 63, 50 49 08 63 ou 50 49 0547. 50 49 0547. O site que tem os programas postados, também tem depoimentos de alguns clientes que vocês possam ouvir, tá no Terapia Vibracional sp.com.br. Terapia Vibracional sp.com.br. E o WhatsApp, quem quiser entrar em contato também, é o 98 654 0880. 98 654 0880. Pelo WhatsApp, vocês coloquem o nome de vocês, sou ouvinte da Mundial, por favor, blá, 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 perguntem e aí eu respondo. Posso às vezes demorar um pouquinho para responder, porque eu estou em algum atendimento, mas na sequência eu responderei. Então, voltando a falar desse equipamento fantástico, né? É um equipamento diferenciado de biorressonância e biofeedback. Biofeedback por quê? Porque é o teu corpo que manda a informação para o equipamento faz a leitura,
ver qual é a melhor terapia para você. E biorressonância é quando ele reenvia uma outra frequência elétrica para o teu corpo, trazendo um estado de equilíbrio, de harmonia, de paz, de serenidade. Tem muitas vezes que eu estou atendendo a pessoa e ela, né, até tem tempo e eu ofereço fazer uma sessão como essa. E a pessoa, por mais estressada que esteja, nervosa, às vezes chorando, às vezes tensa, ela consegue relaxar, consegue sair melhor. Às vezes a gente sai até dando risada da terapia, é muito tranquilo. Então, voltando, né? Então, é uma terapia, é um processo onde a gente olha todas as áreas da vida. Às vezes você tem um problema específico e a gente pode ir direto nesse problema e fazer uma investigação mais específica dentro daquilo. Eu gosto desse equipamento porque ele não só faz uma avaliação, como ele trata. Você já sai da sessão se sentindo melhor. Você já sai da sessão mais leve. Primeira sessão, normalmente, todo mundo fica muito curioso, todo mundo quer saber o que está acontecendo, como é que é. Da segunda em diante, a pessoa já sabe, né? Já fica mais tranquilo. Muitas pessoas chegam até a dormir durante a sessão, porque o relaxamento realmente é muito profundo. Além dessa sessão, que eu estava, né, contando que tem várias terapias, você tem que imaginar o seguinte: independente do tratamento que você faça, do problema que você tem, essas terapias complementares, principalmente ela potencializa a sua melhora em mais de 30%. Então, assim, se você está fazendo um tratamento, vamos imaginar para os olhos. Quando você começa a fazer esse tratamento, sem contar os frequenciais e outras técnicas que eu também uso, a tendência é você se recuperar mais rápido, é você ficar melhor mais rápido, e esses remédios ou esse tratamento que você está fazendo, ele se potencializa mais. O teu corpo entra num estado mais harmônico e, óbvio, a medicação faz efeito mais rápido. E o nível de estresse, né, gente? Porque, assim, se a gente para pensar, o nosso sistema imunológico, ele fica mais alterado por conta do estresse. Então, quanto mais estressado nós estivermos, mais tenso está o nosso corpo, mais em alerta fica todos os nossos sistemas e, óbvio, né, o corpo está sempre em estado de alerta, o teu sistema imunológico fica sempre em ação. Quando você fica doente, que aí a tendência é ficar gripado, é ter uma sinusite, uma rinite, os ites da vida. Quando você entra nesse processo, o teu sistema imunológico ele já está mais baixo. Então, você demora mais para sair, você demora mais para se recuperar. E a redução de estresse é fundamental para o teu equilíbrio. Olha, dizer que vocês não vão ter problema é mentira. Dizer que as coisas não vão dar errado é absurdo. Achar que a gente consegue viver 100% do tempo em pleno estado de harmonia, nem os monges tibetanos, tenho certeza disso. Agora, desculpa, o que eu acho, no geral, precisamos lidar com os problemas. Se nós estivermos num nível de estresse menor, mais relaxados, conseguindo olhar o problema de uma forma mais racional, menos emocional, você vai conseguir ter uma atitude mais coerente, mais assertiva, e naturalmente os problemas que poderiam ser gigantes tornam-se problemas possíveis de serem solucionados. Ora, a gente tem que mudar internamente para que aquilo não ocorra. A gente tem muito padrão de repetição. Muitas vezes a gente repete padrão que nem é nosso, né? É intergeracional, vem de vó para pais, pais para gente. E se a gente não toma consciência, a gente repete, e a tendência é que nossos filhos também repitam esse padrão. Então, na medida em que você vai se apropriando dessas informações e que você vai criando possibilidades para fazer mudança na tua vida, isso sim faz toda a diferença. Quando você identifica um pensamento mais obsessivo, aquele pensamento que fica remoendo na tua cabeça, né? Ai, aconteceu tal coisa. Aí, dali a pouco, você faz o negócio, vem aquele pensamento de novo. Aquilo de novo, que fica remoendo
né? O dia inteiro, você deita para dormir, aquele pensamento tá lá. Óbvio, entrou um pensamento, o que que acontece? Neurologicamente, já dispara uma série de emoções que vai para o teu corpo, adrenalina, noradrenalina, quer dizer, a gente já fica agitado. Se você vai dormir pensando naquilo, o teu nível de ansiedade aumenta. Se aumenta teu nível de ansiedade, você não relaxa para dormir. Vai demorar para dormir. Às vezes a gente até dorme e acorda na madrugada pensando naquilo. Acordou pensando naquilo, o sono vai embora. Então, o que que acontece com esses pensamentos obsessivos? Primeiro ponto, a gente precisa identificar os pensamentos obsessivos. Segundo, tratar mentalmente. Então, eu trato com equipamento, tem uma terapia onde a gente trata exclusivamente ondas cerebrais, padrões de pensamento, harmonia, a gente consegue harmonizar mais o teu mental. Segundo, identificando esses padrões de pensamento, a gente vai tratar vendo as distorções que a gente faz. Então, é um padrão mental, uma outra técnica, não é com equipamento, onde a gente identifica o pensamento, desconstrói o pensamento, porque normalmente é um pensamento irracional, e aí você desenvolve um pensamento mais racional, fazendo com que o teu nível de estresse diminua significativamente. Então, muitos problemas que ocorrem no nosso dia a dia, normalmente são causados por distorções do nosso pensamento. Aí tenho aquela obsessividade, né, aquele padrão obsessivo. Quando a gente tem um padrão mental obsessivo, além de desconstruir, além de identificar, eu uso também outras técnicas, tem florais para ajudar a reduzir esses padrões obsessivos mentais. Tem o toque quântico, que é fantástico, que a gente trabalha com amor, com a energia do amor, que é transformadora. Isso também melhora significativamente. Só para vocês terem uma ideia, né, um caso como esse. Eu atendo um senhor que tem síndrome do pânico e ele tem alguns toques, né? Um dos toques era atravessar a rua, ele não conseguia atravessar a rua. Cada vez que ele ia atravessar a rua, que ele botava o pé na rua, se ele colocasse o pé direito era um problema, se ele colocasse o outro pé, ele até conseguia dar um passo, mas depois ele já não lembrava se tinha colocado o pé direito ou esquerdo, aí ele voltava. Então, muito difícil, né, para a pessoa. Às vezes ele andava 2, 3 passos, voltava de novo para a calçada. Dava mais 2. Então, assim, o sofrimento para a pessoa é fantástico, é assim, é desumano, né? A pessoa fica num estado emocional lamentável. E ninguém entende, quem não consegue compreender o que é isso, fica muito difícil avaliar o sofrimento da pessoa. Bom, um dos toques, ele tinha 3 toques que impediam, né? Um deles era da descarga no banheiro, o outro era atravessar a rua, e o outro é que de vez em quando ele tinha que rezar. Por exemplo, se ele tinha um pensamento ruim de, sei lá, ai, será que minha filha tá boa? Será que aconteceu alguma coisa? Ele achava que algo muito ruim podia acontecer. Então, ele tinha que começar a rezar como se isso fosse proteger a filha. Para vocês terem uma ideia, só fazendo toque quântico, o atravessar a rua desapareceu. Também com biofeedback à distância, biorressonância à distância, mais o toque quântico, o da descarga também desapareceu. E o do pensamento fica tão esporádico que ele nem considera como um pensamento obsessivo. Isso através dessa terapia. Aí tem também uma outra terapia que eu faço, que é o Psyche, que é um equilíbrio do hemisfério direito e esquerdo do cérebro. Essa também não é com equipamento. E essa terapia eu gosto muito para a gente evitar sabotagens, melhora a autoestima, você se sente melhor. E as mudanças, elas ocorrem naturalmente. Você não fica com aquele sofrimento, ai, tem que ir lá falar, não sei o quê. Aí você vai e fala. Você fala, ai, falei, nossa. Então, é uma mudança que, assim, é muito sutil. E, às vezes, a pessoa nem se dá muito conta das mudanças. Só quando ela para avaliar, ela fala, nossa, eu tinha para vocês terem uma ideia, uma cliente, uma das poucas comandantes de uma companhia aérea. E mulher tem muita discriminação, é muito difícil, enfim. E aí,
ela era checada, né? Tem alguns profissionais que não aceitavam receber ordens dela e dar todas as coordenadas da aeronave para ela. E ela, às vezes, ficava meio constrangida de ter que se posicionar. E depois que nós fizemos o Psyche, ela conseguiu, assim, se posicionar tranquilamente. Ela ficava muito nervosa, ela conseguia falar, conseguiu enquadrar se eu não me engano, era engenheiro, alguma coisa assim, que ele tinha que dar uma informação da aeronave, e ele atravessou, não dando a informação, e ela conseguiu se posicionar de uma maneira legal. Então, essas coisas que normalmente a pessoa não faz, ou teria muita dificuldade para fazer, ou não faz e fica se remoendo depois porque que não fez, isso normalmente melhora e melhora muito. Então, assim, são várias técnicas. O objetivo é que você consiga lidar com reduzir o teu nível de estresse, lidar com as adversidades da vida de uma maneira mais ok, né? Porque elas nós vamos ter sempre. Problemas todos têm, dificuldades todos têm, ora uma coisa, ora outra. Agora depende muito de como você vê e lida com esse problema. Na medida em que vocês conseguem fazer isso, vocês vão ver, as coisas fluem, a comunicação flui, tudo fica mais tranquilo, tudo fica melhor, né? E o objetivo é que vocês fiquem saudáveis, tanto físico, mental, emocional e energético. Para vocês terem uma ideia, eu estou no meu consultório, é perto do Shopping Ibirapuera, 5 minutinhos. Eu atendo de segunda a sábado, então tem uma agenda bem flexível para vocês. Os telefones eu vou repetir, né? 50 49 0863 50 49 0863 50 49 0547 50 49 0547. O site terapiavibracionalsp.com.br. No site vocês vão encontrar todos os programas. Tem o Face também. Quem quiser mandar mensagem pelo Face. Eu sou um pouco lerda no Face, mas podem mandar que eu dou uma olhada. E tem também, eu vou começar a postar também no YouTube alguns flashes, algumas informações sobre o que está acontecendo, e os programas também vão para o YouTube. Então, logo, eu acredito que mais umas semanas vocês já devam ter tudo no ar. Agora, esse é um equipamento que a capacidade dele captar coisas muito sutis é muito grande, né? Às vezes ele encontra alguns desequilíbrios, e na medida em que a gente encontra esses desequilíbrios e vai reequilibrando, vai mexendo naquele campo, naquele ponto de energia, muitos problemas que vocês poderiam vir a ter, acabam não tendo, porque a gente vai mudando e você vai tomando consciência e vai agindo diferente e vai modificando um determinado padrão, vai agindo com uma postura mais tranquila, né? Nível de estresse é tudo, então vocês precisam dormir bem, ter um nível de estresse reduzido, ou pelo menos administrar o nível de estresse quando ele surge, se alimentar bem, fazer atividade física e ser feliz, né? E curtir o dia a dia de uma maneira melhor possível. Na medida em que a gente consegue equilibrar tudo isso, no geral você vai ficar bem. Dizer que todo mundo vai estar perfeito não é verdade. Mas sim, vai ficar bem, vai ter qualidade de vida, vai ter um posicionamento diferente, vai se relacionar melhor, vai melhorar. Tem muitos clientes que melhoram no âmbito profissional, melhoram no âmbito pessoal, melhoram no âmbito familiar. Então, eu tenho certeza que vocês têm muito mais para agregar na vida de vocês, com qualidade de vida, do que simplesmente manter esse padrão e uma informação ou outra. Meu objetivo é tratamento, é mudança. Tem que mudar, senão a gente vai repetir e continuar fazendo tudo igual. Pessoal, entre em contato, um grande abraço a todos, até semana que vem.